Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô aqui mais uma vez pra falar de Stranger Things. O meu vídeo falando a review da segunda temporada deu muito mais views do que eu imaginava, muita gente comentou e muita gente questionou algumas dúvidas que eu tive, deixou várias ideias, várias teorias, e eu falei assim, bem, então vou assistir de novo a segunda temporada, vou tentar pegar mais informações e tentar compartilhar com vocês algumas coisas a mais, algumas teorias a mais, algumas previsões a mais, algumas coisas que eu espero pra segunda temporada, e eu quero que você também deixe aqui embaixo o que você espera pra segunda temporada também e as suas teorias, porque eu acho que Stranger Things realmente é isso. Vocês têm razão quando vocês dizem que Stranger Things são as perguntas. Eu acho que de qualquer forma eles têm que, ao longo das temporadas, ao longo das teoricamente 4 temporadas que teremos, eles têm que fazer aquele método de compensação. Eles têm que dar algumas respostas enquanto eles abrem várias outras. Mas por enquanto isso tá funcionando, então a gente vai trazer aqui justamente aquelas perguntas que a gente tem algumas teorias, que a gente espera ter mais respostas, e compartilhar aqui todas as nossas divagações e coisas que a gente espera daqui pra frente. Stranger Things o mais breve possível, né? Dizem que talvez saia em 2019, a gente já fica com o coração apertado, querendo que saia no final do ano que vem, mas que saia o mais cedo possível. A primeira coisa, e eu acho que a resposta que provavelmente virá completa talvez por último, é de fato o que é Upside Down. Se é que em algum momento eles vão dar uma resposta concreta do que é Upside Down. Porque o mundo invertido, realmente, como muita gente falou aqui nos comentários, ele parece ser simplesmente um mundo paralelo ao nosso, um universo paralelo ao nosso. Como se fosse exatamente o inverso, né? A gente vê Hawkins, porque então um portal foi aberto pela Eleven lá em Hawkins, mas que ele talvez possa se expandir por todo o nosso universo, ser um oposto de todo o universo, portanto, ir além dessa cidadezinha. Se ele foi formado a partir da Eleven, se ele foi formado a partir de alguma experiência, se ele já existia, a gente apenas acessou através de um buraco de minhoca, o que aconteceu, isso tudo eu acho que são respostas que a gente tem que ter ao longo das temporadas. Mas a resposta mais plausível, mais seca, é realmente ser o mundo oposto, inverso, exatamente o que o nome diria ao nosso, e que aí surgiu um valor a mais, uma coisa a mais, que é a questão do monstro das sombras, do Mind Flayer, né, que eles chamaram de Mind Flayer, comparando com Dungeons and Dragons, que aí sim a gente precisaria de um pouquinho mais do que essa explicação crua pra dizer por que ele tá ali, se ele sempre esteve ali, ou se o Mind Flayer, como algumas pessoas teorizam, é um monstro como um vírus mesmo, que ele vai dominando universos, dominando locais, e que ele pode ter dizimado esse outro universo que existe, Upside Down, o mundo invertido. Através daquele portal ele descobriu que existia o nosso universo, então ele teve a intenção de ir lá e também dominar lá e colonizar, né, usar seus monstrinhos pra colonizar, ou se existe uma ligação maior, mais concreta desses experimentos, tal como a Eleven abriu o portal, se existiria, por exemplo, alguma ligação dos outros com os monstros que estão lá. Eu acho que talvez não, eu acho que aí realmente é uma teoria que muita gente tá criando que pode ser devagar demais, inclusive descobrir quem são esses outros 10, na verdade esses outros 9, né, porque dos 11, considerando que a Eleven teria sido o último experimento, talvez, né, porque é o último que a gente viu lá no laboratório de Hawkins, a gente já conheceu a Kali, que é a 8, então faltariam mais 9 nessa conta, nessa relação toda. Não sei se a gente vai conhecer todos eles, não sei se em 2 temporadas a mais, se é que serão apenas 2 mesmo, mas em 2 temporadas a mais, se a gente teria um material tão interessante a ser explorado, ou se só vale a pena citar um ou outro, mostrar um ou outro, citar que outros existiram, citar qual foi o fim deles, porque é uma pergunta que de fato fica no ar, né? Qual foi o fim desses outros experimentos? Todos fugiram? Alguns morreram? O que aconteceu? Mas acho que a conexão da Eleven com o Upside Down vai ir de alguma forma assim, do que apenas ela ter aberto e fechado o portal. A gente também sabe que o Mind Flayer ali se tocou que ela existe, no final quando ela fechou o portal, ela de fato ou enfrentou de alguma forma, enfrentou diretamente, e os irmãos Duffer já deram entrevista dizendo, falando abertamente, que o Mind Flayer agora se ligou, que existe a Eleven, que até então eles não tinham lidado com a Eleven, com a Jane. Vai ser muito estranho se ela passasse a chamar Jane, né? Não ser mais Eleven, não ser mais 11. Eu acho que tem que ser Eleven pra sempre. Mas ele, de uma forma, o monstro das sombras, o Mind Flayer, ele viu que existe aquela pessoa poderosa, aquela criança, aquela garota poderosa, que talvez ali ela seja um receptáculo, seja muito mais interessante do que o Will, por exemplo. O Will é alguém que saiu de fato do mundo invertido, foi tirado e tinha alguma ligação, ficou alguma coisa com o mundo invertido, acho que por isso que ele foi o alvo, claro, do Mind Flayer naquele momento, que ele queria ter uma ligação com alguém ali pra ter caminho fácil, pra ter informações, mas a Eleven seria algo muito mais interessante. Ela seria alguém com muitos poderes, o que facilitaria uma ideia de colonização, uma ideia de dominação daquele espaço todo. Imagina ele ter aqueles poderes pra ele. Imagina então a gente ter uma Eleven, por exemplo, com a mente bugada por um Mind Flayer, pelo Mind Flayer da vida. Ela tem aqueles poderes que seriam enormes e muito bons para o lado aqui dos mocinhos, da humanidade, de repente ser usada por algum período de tempo, por exemplo, por esse monstro. Isso seria muito interessante e tiraria um pouquinho da carga do Will, né? Porque apesar da interpretação incrível do Will nessa temporada,
temporada e de ter trazido uma importância muito grande para um personagem que na outra apenas ficou fugindo e caído, meio morto, a gente espera que agora ele tenha um pouquinho mais de descanso, né? Eu acho que ele pode ter um papel importante nessa jornada toda, nessa aventura deles, mesmo que ele não seja o alvo, novamente, do mundo invertido. Isso da Eleven ser, no mínimo, perseguida pelo Mind Flayer, eu acho que é bem claro que a gente pode esperar isso sim, se não pra terceira, pelo menos pra quarta temporada. Dr. Brenner, o Papa, ele tá vivo ainda? Isso eu não esperava. Essa informaçãozinha ter brotado de repente na segunda temporada eu não esperava mesmo. Eu achei que era um personagem que teria sido descartado já, mas aí quando a gente vê a Kali manipulando as visões ali da Eleven, vê ela enfrentando o Papa de novo, aí eu percebi, caramba, esse é um personagem muito forte, esse é um personagem, um cara que tá por trás de tudo, por mais que o laboratório tenha sido fechado, imagina o cara tá ativo ainda por trás, imagina ele tá continuando o projeto, imagina as verdades que ele pode trazer, imagina o peso e carga que ele pode trazer pra Eleven. Então eu acho que seria incrível se ele voltasse. Eu acho que se ele voltar com uma carga maior do que ele tinha na primeira, pode ser ainda mais interessante, pode agregar muita coisa pra história. Essa é uma grande expectativa minha, que sinceramente até assistir a segunda temporada eu não tinha nenhuma, não esperava que ele voltasse, não pensava nada sobre isso, mas a segunda me deixou com uma expectativa muito grande e eu acho que tem muito a se explorar aí sim. Ainda mais se eles pensarem em expandir na terceira temporada, sair de Hawkins. Os meninos maiores, mas adolescentes, se a Eleven sozinha já conseguiu andar de ônibus pra lá e pra cá, talvez eles consigam sair pra aventuras mais longe. Dizem que o episódio 7 foi um piloto, uma experiência pra eles conseguirem fazer coisas pra além daquele universozinho pequenininho de Hawkins. Então quem sabe na terceira tudo isso se expanda mais e tenha coisas pra além daquele laboratório de Hawkins que foi fechado. Que a gente descubra uma organização muito maior. Acho que talvez o Papa, talvez o Dr. Brenner esteja por trás dessa organização muito maior e talvez essa expansão esteja nisso e de muitas mais narrativas que a gente vai ter nessa terceira temporada. Além dessas macro perguntas de mais respostas sobre o mundo invertido, até onde ele vai, quais são os limites dele, além das questões do Mind Flayer, do monstro, o que ele quer, se ele quer apenas colonizar, se ele vai atrás da Eleven mesmo, se ele vai chegar e ir atrás, tentar e conseguir talvez colonizar e invadir o corpo da Eleven, talvez parecido com o que ele fez ou igual ao que ele fez com o Will. Dos outros experimentos, além da Kali e da Eleven, da Jane, quais eram, o que eles tinham de poderes, se eles estão vivos, se eles não estão, quais respostas disso a gente terá ainda e o que isso pode trazer pra história a mais, porque talvez os outros experimentos não sejam interessantes. Talvez eles tenham trazido a Kali apenas para poder trazer o desenvolvimento da Eleven. Ou talvez não. Talvez alguns deles ou vários deles tenham alguma importância para essa história toda do mundo invertido. Além dessas macro questões, a gente tem algumas outras menores, pequenas para uns, para outros nem tanto, que são, por exemplo, a questão do trio de adolescentes, que a gente tem o trio de jovens, que serão ainda mais velhos na próxima temporada, da Nancy, Jonathan e Steve. Eu acho que o Team Steve, né, que as pessoas que torcem pro Steve aumentou muito nessa temporada, porque Jonathan foi totalmente apagado, ele só estava ali pra realmente conseguir ficar com a Nancy. E o Steve passou daquele bad boy, aquele cara mauricinho, que não tinha muita coisa na cabeça, só queria ficar com a Nancy no máximo, para o cara que virou babá, cuidou de todo mundo com toalhinha no ombro, dizendo vocês não vão fazer isso é errado, e que se sacrificou ali, sacrificou o próprio rosto pra poder defender todas aquelas crianças ali. E a relação dele com o Dustin que foi um personagem incrível também, e essa dupla funcionou super bem. Então muita gente já tá torcendo que de alguma forma ele fique, talvez não com a Nancy, mas que ele ganhe alguma importância ali, alguma compensação por ter perdido ali a Nancy. Não com a Nancy, né? Talvez ele possa crescer como personagem sem precisar fazer parte desse casal. Deixa o casal Nancy e Jonathan lá sozinhos, os dois que tiveram um papel mais de atuação contra o monstro na primeira temporada, e na segunda foram bem assim, nada. Torço por Steve super badass na terceira temporada, mesmo que ele não fique com a Nancy. Mas tem outro casal que muita gente torce, que é a Joyce com o Hopper. Desde o início, muita gente torcia pros dois, e o Hopper teve um desenvolvimento incrível nessa temporada, uma importância muito grande, e no final ele termina próximo da Joyce novamente. A Joyce, obviamente, acabou de perder o namorado, acabou de perder o Bob de uma forma horrível na frente dela. Inclusive, eu tenho um luto muito grande pelo Bob, mas se tivermos um time skip de pelo menos um ano aí, com certeza a gente pode esperar alguma aproximação maior dos dois, e muita gente espera, e eu acho que daria muito certo. E criaria uma grande nova família incrível com a Joyce e seus filhos, e o Will se tornaria o irmão novo da Jane, né? Então, talvez. Acho que essas são as principais coisas que a gente pode esperar até o momento, por entrevistas, por Beyond Stranger Things, por tudo que a gente tem até hoje de Stranger Things disponível aí. Deixa aqui embaixo as suas teorias, eu quero saber o que você pensa sobre Stranger Things, do que a gente pode ter daqui em diante. A gente já sabe que o Mind Flayer, que esse monstro vai perdurar, então provavelmente ele será ainda o maior desafio, talvez surgirão outros monstros menores, mas ele provavelmente vai perdurar ali como o maior desafio da turma toda em um universo provavelmente mais expandido. E vou deixar aqui embaixo um link de um podcast falando sobre a segunda temporada de Stranger Things que eu indico que vocês assistam
sugestão também pra vocês que gostam de sempre ouvir cada vez mais coisas sobre essa série que vocês amam tanto. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!